Bem-vindo ao nosso novo episódio do podcast Sempre Um. Estou aqui acompanhado pelo meu amigo Luca E aí, pessoal? e hoje estamos aqui para falar de literatura. Mais especificamente sobre o romantismo. O romantismo foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX, deixando para trás valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes. As obras românticas baseavam-se então em valores da burguesia, classe social que substituía a elite absolutista em diversos países. Alguns dos mais conhecidos autores brasileiros do romantismo são José de Alencar, Visconde de Taunay, Bernardo Guimarães, entre outros. Mas hoje estamos aqui para falar de Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães, que nasceu em 1825 e morreu em 1884, foi um romancista e poeta brasileiro. A Escrava Isaura foi o seu romance mais popular. Estudou Direito em São Paulo, foi juiz municipal na cidade de Catalão, em Goiás. Estreou como poeta com Cantos da Solidão, mas foi como romancista que o seu nome ganhou destaque. Foi considerado o criador do romance sertanejo e regional, ambientado em Minas Gerais e Goiás. De todos os seus romances, O Seminarista é considerado a sua melhor obra. É patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. E falando sobre a sua obra, Escrava Isaura, que inclusive foi feita em uma novela em 2004 pela Record TV, em uma bela fazenda no município de Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro. Moradores Isaura, uma linda escrava de cor de marfim. Isaura era filha de uma bonita escrava que, por não se sujeitar aos súditos desejados do senhor comendador Almeida, dono da casa, sofre, sofre as mais terríveis privações. Esta escrava teve um caso com o feitor Miguel, que era um bom homem e não aceitou castigá-la, como o mandou ao senhor, sendo Isaura fruto desse relacionamento. Isaura foi educada pela mulher do comendador e era dotado de natural bondade e candura do coração, além de saber ler, escrever italiano, francês e piano. As mulheres do comendador tinham desejo de liberar Isaura, porém não fazia para conversá-la perto e assim ter companhia. O senhor Almeida se aposenta, retirando-se para o corte, e entrega a fazenda a seu filho Leonêncio. Este era o digno herdeiro de todos os maus indícios e devassidão do comendador. Casou-se por especulação, nutre por Isaura o mais cego e violento amor. Ele chega à fazenda com a sua mulher Malvina e seu cunhado Henrique. Malvina era mulher dócil e tratava Isaura muito bem. Henrique era um filho rico, estudante de medicina, e também ficou tocado pela beleza de Isaura. Morre a mãe de Leôncio sem deixar testamento que libertasse Isaura. Henrique rapidamente percebe as intenções de Leôncio para com Isaura, temendo que ele traía sua irmã. Adverte que não vai tolerar tal ato. Henrique se oferece como amante para Isaura e daria em troca sua liberdade. O jardineiro da fazenda, um ser disforme e desprezível, também se oferece como amante. Isaura não dá atenção a essas propostas e diz nunca se casar sem amor. Leôncio é avistado por Henrique e Malvina, quando fazia semelhante proposta a Isaura. Malvina sentencia ou ela, Isaura, ou eu. No mesmo momento da calorosa discussão, aparece o pai de Saura, com o dinheiro suficiente, uma enorme quantia de 10 contos de réis, para comprar a liberdade de conforme havia prometido o comendador Almeida. Leonâncio não aceitava o dinheiro e da desculpa. Morre o pai de Leonância e ele finge imensa destreza por dias e fica temporariamente sem brigar com a mulher. Passava certo tempo, Malvida continua a pressão para liberar Isaura, com, com as desculpas e adiamentos de Leonâncio.
ela decide voltar para a casa do seu pai. A sua saída era o caminho livre para os intensos e indecentes de Leonâncio. Com Isaura, continuava a resistir. Leonâncio ameaçava com torturas. Miguel, sabendo do acontecido, decide fugir com Isaura para o norte. Chegando a Recife, Isaura muda seu nome para Elvira e Miguel para Anselmo, para ninguém descobrir. Passando a morar em uma chácara de bairro de Santo Antônio, Álvaro era um moço rico, filho de uma distinta e opulente família liberal, republicano e abolicionista ao extremo. Ele avista Isaura ao passear perto dessa chácara e a conhece, passando a visitá-la constantemente. Álvaro se utiliza de todos os meios para convencer Isaura a ir a um baile com ele. Isaura não queria ir para não enganar a sociedade e iludir o seu amante. Ela, por diversas vezes, tentou contar a Álvaro que se tratava de uma escrava fugida, mas não tinha coragem. No baile, Isaura se destaca no meio de todas as mulheres devido à sua beleza e por tocar muito bem piano. Contudo, é reconhecida por Martinho, um estudante de sórdida ganância e espírito de cobiça, que havia guardado um anúncio de escravo fugido. Ele provoca um escândalo durante o baile e Isaura confessa diante de toda a sociedade se tratar de uma escrava. Álvaro, não obstante, defende Isaura das mãos imundas de Martinho. Martinho, sem conseguir levá-la, escreve para Leôncio informando que havia achado sua escrava. Graças à valiosa intervenção de Álvaro, Miguel e Isaura continuam na sua chácara em Santo Antônio, na espera das ações que ele havia prometido tomar. Isaura conta que fugiu para escapar do amor de um senhor cruel. Enquanto Álvaro se encontrava na chácara, Leôncio aparece para sua surpresa e exige levar Isaura. Leôncio encontrava-se munido de um mandado de prisão contra Miguel e guardas para levar a sua escrava. A aparição é seguida de forte discussão e Álvaro avança contra Leonâncio. A briga era cessada com a aparição da Isaura, que se entrega ao seu senhor. Isaura volta à fazenda, onde fica mais completa reclusão. Leonâncio volta para Malvida, pois iria precisar do seu dinheiro. Miguel é ludibriado na cadeira e convencido a tentar persuadir Isaura a se casar com Bélcio, o fazendeiro da fazenda, em troca da liberdade de sua filha e da sua filha. Isaura aceita o sacrifício, pois está sem força e sem esperança. Leonâncio já havia tomado todas as providências para o casamento, quando é informado que alguns cavalheiros chegaram, pensando se tratar do vigário e da tabelião. Manda-se eles entrarem. Fica surpreso ao ver Álvaro. Eles tinham ido ao Rio de Janeiro e descobre que alguns comerciantes que Leonâncio estava falido. Compra os seus créditos e fica dono de toda a dívida de Leonâncio. Álvaro fala que Leonâncio que nada mais pertence, que toda a sua fazenda, incluindo os escravos, passava a ser dele. Com a execução dos débitos, Isaura abraça Álvaro. Leonâncio jura que irá implorar a sua generosidade para abrandar a dívida. Ele se ausenta da sala e se mata. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigado pela atenção do nosso podcast de hoje e até a próxima.